Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 24 de maio. Ontem à noite, o noticiário alvinegro ficou bastante movimentado, você sabe, por conta de informação que veio do Samuel Venâncio, que é setorista do Cruzeiro, muito respeitado, inclusive, pela torcida celeste, realmente um cara que faz um trabalho muito sério por lá, junto de Vene Casagrande, dando conta de que o time celeste enviou uma proposta ao Botafogo de 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, para tentar a contratação de Júnior Santos. É claro que a nossa reação, enquanto torcedores botafoguenses, ainda mais hoje, no momento de SAF, tendo o Textor à frente de tudo isso, a gente, claro, acha graça. Já foi o tempo em que outros grandes do futebol brasileiro chegavam no Botafogo e conseguiam tirar os nossos jogadores assim, ó. Estalava o dedo, oferecia qualquer coisa e tá tudo certo. O Júnior Santos hoje, sem nenhum exagero, é o atacante que mais está se destacando no futebol brasileiro. Então não faria o menor sentido o Glorioso aceitar uma proposta de 5 milhões de euros, ainda mais de uma outra equipe que disputa o mesmo campeonato que a gente, no caso o Campeonato Brasileiro. O Textor, inclusive, já desmentiu a informação que veio depois do Nicola, dando conta de que o Júnior Santos já teria acertado salário, tempo de contrato, luvas com a equipe celeste. Vocês sabem muito bem que o Nicola é menino de recados, de empresários, é assim que ele faz o trabalho dele, é assim que ele gera o engajamento que ele tanto precisa, porque isso repercute. A verdade é essa. E isso vai repercutir e as pessoas vão ficar falando sobre isso, e as pessoas vão acessar o canal do Nicola, e as pessoas vão na rede social do Nicola, e tudo isso para ele é muito positivo. Não tem como a gente achar que não. Em tempos de redes sociais, engajamento manda. E tem muito jornalista que acaba fazendo trabalho só pensando no engajamento. Isso não é segredo para ninguém. Então o Textor desmentiu essa situação, dizendo que é incrivelmente falso, o Júnior Santos é Botafogo, isso nunca sequer foi cogitado, porém existe um ponto que a Rádio Tupi trouxe, que é muito importante a gente ficar atento. Embora o contrato do Júnior Santos ele vá valer até o fim de 2025, ou seja, o Botafogo está protegido nesse momento, a gente não pode desconsiderar que existe uma tentativa de renovação com o atleta, desde a época que o Mazuco ainda estava no Botafogo. Então já faz algum tempo que o Botafogo está tentando ali chegar no entendimento com o staff do atleta. Segundo a Rádio Tupi, a valorização salarial proposta não tem agradado e por isso a situação estaria estagnada. Ainda segundo a Rádio Tupi, a ideia do staff do Júnior Santos é que ele possa receber um salário equiparado aos principais nomes do setor ofensivo alvinegro. O que hoje faz todo sentido, claro, e faz parte do futebol. Futebol é feito de ciclos. O Júnior Santos está vivendo um momento espetacular. Ele está mais do que certo, portanto, ele e seu staff, de quererem uma valorização salarial. Porque a Rádio Tupi informa que o Júnior hoje, ele recebe um dos menores salários ali dessa galera que trabalha no setor ofensivo botafoguense. O que não faz sentido nesse momento. Vamos combinar. Pelo que o Júnior está fazendo, não faz o menor sentido você olhar e saber que você é um dos menores salários desse setor ofensivo. Então eles estão certos do ponto de vista deles, e eu concordo, valorização tem que existir, no futebol funciona assim, e o Botafogo ele tem que realmente buscar resolver essa situação o quanto antes. Não por conta do término do contrato, é só fim de 2025, não se trata disso. No meu entendimento, se trata de manter o Júnior Santos feliz. Ele gosta de estar no Botafogo. Ele já falou isso várias vezes, que ele quer fazer história no Botafogo. Mas como qualquer pessoa, o Júnior Santos também vai querer se sentir valorizado. Então eu espero que a diretoria do Botafogo, especialmente através da figura do Textor, queira de fato avançar com essa valorização, porque é merecido. Se o Botafogo nesse momento, já está nas oitavas de final da Copa Libertadores, muito se deve à participação do Júnior Santos, que na fase preliminar nos colocou na fase de grupos e continuou sendo um jogador super importante na sequência. Na Copa do Brasil também a mesma coisa. O Júnior Santos é o nosso principal jogador nesse momento. Não tem nem o que discutir em relação a isso. Então eu, de verdade, apoio uma valorização ao Júnior Santos. Prolonga o contrato, valoriza o atleta, mantém o nosso atacante feliz
sempre motivado, porque isso também faz parte dessa motivação, para que ele possa focar única e exclusivamente naquilo que ele vem fazendo muitíssimo bem. Como que você avalia essa situação? O contrato é até o fim de 2025, mas a gente tem que renovar desde já, valorizando para ele poder se equiparar aos principais, o que na minha opinião seria justo. Ou você entende que o Botafogo pode levar essa situação um pouquinho mais adiante e buscar essa renovação, de repente, até no ano que vem? Como é que você enxerga essa situação, Fogão? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Um outro ponto que eu quero falar aqui com você é a respeito da reintegração do Romero e do Diego Hernandes. Nessa sexta-feira, o Botafogo comunicou que eles serão reintegrados, vão treinar com o grupo, punição concluída, vamos em frente. O que eu espero agora é que os atletas tenham aprendido a lição, porque não adianta de nada sofrer a punição e tornar a repetir um ato de indisciplina que fuja daquela cartilha de conduta que vale para todos. Ninguém tem que ter privilégio dentro do Botafogo. Disciplina é fundamental. Nós sentimos na pele como a falta de disciplina, como o vácuo de poder, influencia do trabalho que acontece. No passado, os jogadores, percebendo a existência desse vácuo de poder, tomaram de assalto ali o poder, digamos assim, dentro do Botafogo, foram direto no Textor para que as coisas pudessem acontecer da maneira que eles queriam. E no futebol é preciso hierarquia. Você tem que respeitar a hierarquia. E vou te dizer, o Arthur Jorge sai grandão, irmão, dessa história. Grandão, sabe por quê? O Botafogo puniu 2 jogadores, um deles, inclusive, que vinha tendo uma participação muito importante, que era o caso do Oscar Romero. 4 participações nos últimos 5 gols que o Botafogo havia marcado, né? Antes da sua punição, claro, sempre destacando isso, porque o Botafogo voltou a marcar, mesmo com ele punido. Então ele vinha muito bem, o Botafogo foi para esses 2 confrontos decisivos sem a presença do Romero, e o Botafogo ganhou os 2 jogos, classificando fora de casa. Então o Arthur Jorge sai com uma moral, meu irmão, dessa história muito grande. E era isso que o Textor queria, inclusive. O Textor queria um treinador que tivesse comando de vestiário. Então não faria sentido, no momento que teve um ato de indisciplina, que o treinador simplesmente fizesse vista grossa. Arthur Jorge mandou bem, Arthur Jorge tem que ter o nosso apoio, porque ele sabe o que ele está fazendo. Está fazendo um belo trabalho, não só por conta de resultados, porque se você parar para pensar que a gente tem menos de 2 meses de trabalho, 12 partidas disputadas, e nesse período, o Botafogo classificou fora de casa na Libertadores e na Copa do Brasil, isso é muito significativo. Isso é um indicativo de competitividade muito maneiro. Então não pode haver disciplina. Todo mundo tem que estar focado no mesmo objetivo. Sem tirar nem pôr, no mesmo objetivo. Você vai jogar quando você tiver que jogar. E se você não respeitar as regras, você vai ser punido. Porque assim tem que ser no Botafogo. E tá certo, tem meu apoio. Eu acredito que vai ter o apoio da gigantesca maioria da torcida, que tá com o Arthur Jorge, tá fechado com o nosso treinador e tá focado nos objetivos. Porque o objetivo do Botafogo também é o nosso objetivo. A gente quer chegar nas taças, então vamos em frente. Sexta-feira, jogadores reintegrados, tudo seguindo o seu fluxo, e a gente espera que na próxima terça, diante do Júnior Barranquilla, mais uma vitória seja conquistada, porque temos capacidade para tal. Fogão, daqui a pouquinho eu tô de volta com o Fala Fogão Shorts, aquele vídeo curtinho de até 60 segundos para uma rápida atualização, e a partir de 1h05 da tarde, lembre-se, teremos resenha tradicional aqui da hora do almoço. Fora o Radar Alvinegro, segunda edição, ali no começo da noite. Então você, claro, é nosso convidado. Deixa o seu like, inscreva-se e volte daqui a pouquinho aqui no canal. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.